Irmão José, vamos mandar uma mensagem para todo o povo de Deus por esse mundo afora, para que eles recebam a glória de Deus na vida deles, para que eles passem a viver mais próximo de Deus, uma palavra forte, uma palavra que ensine para muitos como tem que ser procedido. Então, gostaria que o irmão José falasse sobre o assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. Pastor, nós vamos falar da confissão e a redenção do homem perante a Deus, no Salmo 32, versículos 1, 4 e 5, e no Salmo 51, versículos 3 a 9 e 11 a 13. Então vamos no 32, meu irmão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou-se em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vamos continuar no 50 aí? Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o teu Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, meu irmão, nós notamos aí que é um homem de Deus confessando os seus pecados para que venha se redimir perante a Deus, para que ele venha a receber a glória de Deus, para que ele venha reinar juntamente com Deus. Por quê? Como nós já falamos, ele confessou e se arrependeu. E dá para a gente ir um pouco mais além, porque nós podemos ver sobre o livro de Jó, no capítulo 42, o que Jó fez também. Ele fez a mesma coisa, ainda que nós já sabemos que Jó era um homem íntegro e reto, né, temente a Deus. Mas ainda assim nós percebemos que em dado momento, pelo sofrimento dele, ele também chegou a cometer um certo pecadinho contra Deus, que não era um pecadão, né? Porque ele era um homem limpo, um pecadinho ele cometeu. E nós vamos perceber aqui como ele se livrou disso quando ele diz aqui, fala a confissão de Jó. Então, é evidente que tanto Davi como Jó usaram e perceberam o mesmo ensinamento para se livrar dos pecados, para se afastar dos pecados. Através do quê? Através da confissão, né? Através da confissão, ele simplesmente conseguiu se redimir dos pecados perante a Jó, quando ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 42 e diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então fica evidente, meu irmão, que
eles cometiam o pecado, eles automaticamente faziam o quê? A confissão para Deus. Eles diziam para Deus exatamente para o pecado e logo diziam: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eles queriam se manter limpos perante a Deus. Eles queriam realmente reinar juntamente com Deus. Como nossos irmãos podem fazer hoje, como nós estamos ensinando na nossa igreja. Que os irmãos precisam aprender o quê? A confessar e pedir perdão, mas com a boca dele. Com a boca dele. Para que Deus venha o quê? Venha redimir eles. Por isso que o título da nossa mensagem, como nós falamos, é a confissão e a redenção do homem perante a Deus. Porque muitos, meus irmãos, ainda têm a vaidade de não querer confessar. Muitos ainda relutam para não confessar quando comete um pecado, acreditando que pelo fato de esconder perante o homem, também consegue esconder perante a Deus. Então nós temos aqui dois grandes homens de Deus. Não perfeito, porque perfeito nós sabemos que só Deus mesmo, né? Não perfeitos, mas homens que entenderam que para que eles viessem a receber a glória de Deus, era preciso que eles fizessem a confissão com a boca deles. Era preciso que eles falassem para Deus o pecado que ele tinha cometido. Porque eles tinham a certeza que Deus os perdoaria. Foi por esta razão que eles pedem o perdão. E hoje nas igrejas nós vemos alguns irmãos pedem o perdão de manhã, mas de tarde ele comete um outro pecado. E ele pensa que ele não pode continuar pedindo a remissão dos pecados para Deus. Mas ele tanto pode como ele deve. Porque no momento que ele fizer, no momento que ele descobrir esse ensinamento, no momento que ele receber essa direção de Deus, Deus vai honrar a ele. Deus vai edificar a ele. Deus vai modificar a vida dele. Então, meu irmão, por isso nós estamos mandando essa mensagem para os nossos irmãos de nossa igreja. Para que eles tenham isso como ensinamento. Por isso que nós estamos falando essa mensagem para o povo de Deus que está ouvindo a gente lá nos Estados Unidos. Para o povo de Deus que está ouvindo a gente através do nosso site na Alemanha. Para o povo de Deus que está nos ouvindo em Portugal. Para o povo de Deus que está nos ouvindo lá na África. Então nós notamos que é preciso mais homens de Deus, é preciso falarmos um pouco mais de Deus, porque como fala aqui, olha, o irmão falou de 51, né? Que diz: oculta teu rosto de meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Por quê? Porque nós somos pecadores desde o ventre de nossas mães. Então, por isso nós temos que pedir pecado. Por isso nós temos que imitar, ser imitadores tanto de Davi como de Jó. Nós temos que ser imitadores deles nos dias de hoje. Porque eles viveram lá atrás, mas nós vivemos hoje e temos que entender que é preciso, meu irmão, nós confessarmos os nossos pecados. Que é preciso nós nos limparmos perante a Deus. Que é preciso nós alcançarmos a glória de Deus. Amém. Então, por isso, meu irmão, nós estamos hoje aqui mandando essa mensagem para o povo de Deus por esse mundo afora. Para que cada um que ouvir, para que cada um que falar, que passe para mais um. Para que cada um que ouvir essa mensagem, né, que divulgue a palavra do Senhor. Mas que também acompanhe o nosso site, porque nós estaremos sempre mandando uma mensagem para aqueles que nós ainda não estamos perto. E nós temos a convicção que Deus honrará os ministros deles, que Deus ocupará o Espírito de Deus, que Deus herdará para si pessoalmente o Espírito de cada um que estiver nesse instante ouvindo essa mensagem que nós acabamos de falar no livro dos Salmos. Salmos, número dos Salmos, meu irmão, verifica, meu irmão. 32 e o Salmo 51. E o Salmo 51. E isso, meu irmão, mostra que o livro, que a palavra do Senhor, ela está na mesma sintonia em todos os ensinamentos, porque nós saímos do livro dos Salmos e viemos para o livro de Jó,
42, que mostra que ele diz: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele pede para que Deus mostre para ele como ele pode pedir o perdão, como ele pode se redimir. Num dado instante, Jó fala, mas ele fala sem sabedoria. Ele chega a reconhecer isso, mas aqui ele diz que Deus ensinará a ele. E ele diz mais: eu te reconhecia só de te ouvir. Que glória, né, meu irmão? Que glória, né? Ouvir o Senhor, né? Ouvir diretamente o Senhor. Mas ele continua e diz: mas agora os meus olhos te veem. Uma segunda glória. Ouvir e ver o Senhor. Mas ele não para por aí. Por isso ele fala: por isso me abomino, quer dizer, por isso me arrependo, por isso me sacrifico, por isso eu peço perdão, por isso eu clamo e me arrependo no pó e na cinza. Porque naquela época, os homens que cometiam pecado, eles colocavam a cara no pó e nas cinzas. Hoje não. Hoje muitos falam em colocar a cara no pó. Mas quando você dá uma descargadinha, o cara está lá na rua de baixo já, a cara não está mais no pó. Então Deus não vai honrar ele, não vai cumprir com o que ele fala aqui. Mas Jó entendeu exatamente que é preciso o arrependimento e a confissão. Então agora, meu irmão, você da nossa igreja, você que está vendo, você que está nos ouvindo, entenda muito bem, é preciso que haja o arrependimento completo na sua vida. É preciso que você esteja em sintonia com Deus, porque Deus te ouvirá e Deus te resgatará. Fica com essa mensagem nesse dia, que em breve nós teremos outra mensagem grandiosa para que Deus opere grandemente na sua vida. Deus abençoe ao povo de Deus e que Deus esteja a todo instante com esse povo grandioso que no dia a dia vem somando e vem edificando a palavra do Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Fiquem na presença e na companhia do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória.